Boa noite! Neste feriado de 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil, nos reunimos novamente para orar também pelo nosso país. O grito da independência foi dado por Dom Pedro I em 1822, às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. O Brasil então rompeu com Portugal e manteve-se como uma monarquia até 1889, quando foi proclamada a República. Mas esse é outro feriado, 15 de novembro. Damos graças a Deus pelo Brasil, país onde podemos professar livremente nossa fé em Cristo. E faremos agora duas intercessões pelos nossos governantes, que tenham sabedoria para administrar essa nação tão grande e rica em belezas naturais, e pela Igreja de Cristo estabelecida aqui, para que não seja influenciada por essa polarização política que estamos presenciando. Oremos com o casal Agnelli, André e Miriam. Boa noite, irmãos. Hoje nós queremos orar pelos nossos governantes e pela igreja. Amém? Senhor Deus Pai amado, muito obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos orar, louvar a Ti livremente, Deus. Quero colocar diante de Ti agora todos os nossos governantes, seja da esfera federal, estadual, municipal, para que eles tenham sabedoria, Deus, para que possam administrar essa nação, para que eles possam entender que apesar de ter sido colocados lá pelo voto popular, mas nós sabemos que eles também foram colocados pela vontade do Senhor, Deus, e que isso possa ter tocado neles, para que eles possam governar para a população e não para corrupção ou para interesses próprios. Em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos por cada um, pela sabedoria derramada sobre eles, Pai, para que eles possam agora administrar, tocar e governar essa nação. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Senhor Deus, que a igreja que tem um papel fundamental em tudo isso, Senhor, que a gente possa ser testemunho aqui na terra, Pai. Que a igreja nesse momento, que o poder do Teu Espírito Santo seja com ela, Pai, para que ela possa agir de uma forma sobrenatural, Senhor. Que não haja divisão, que não haja brigas, que não haja extremismo, que o Senhor esteja na frente, Pai, e que realmente o poder do Teu Espírito Santo seja com cada irmão, ó Pai. Pedimos isso ao Senhor, porque sabemos que o ano que vem será um ano de eleição, Pai. E nós não queremos ver a nossa igreja dividida, as pessoas brigando com o seu extremismo, com os seus achômetros, Senhor. Que o Senhor possa, com o Teu poder, acalmar o coração de todos, porque todos conhecem a Tua palavra e sabemos que o Senhor é o Deus que governa, é o Deus que vai fazer o melhor pela nossa nação. Por isso pedimos, ó Pai, a ação do Teu Espírito Santo sobre a nossa igreja, sobre todos nós. Obrigada, Senhor, porque nós temos o Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, amém. 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 Como igreja, temos sempre um cuidado com os irmãos na área financeira, especialmente os que passam por algumas dificuldades nesses tempos de pandemia do Covid-19. Temos atendido quem necessita de alimentos. Inclusive, se você quiser doar, entre em contato neste telefone que aparece aí na tela. E vamos pedir a Deus que nos direcione nessa área de finanças com a Estela Jarussi. Senhor, eu Te louvo por cada família aqui representada. Eu Te louvo, Deus, porque nesse tempo, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. E agora eu Te clamo, Deus, pela necessidade de cada família. Obrigada porque o Senhor tem dado trabalho, o Senhor tem dado sustento, mas que tenhamos entendimento, que toda essa bênção financeira que o Senhor tem dado sobre cada um, seja para que possamos abençoar outras pessoas. Te clamo também pela recuperação dos negócios dos nossos irmãos, das nossas famílias, filhos, maridos, genros, noras, netos, pela economia, Senhor, do nosso país. Te clamo pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso quintal, pelos desempregados, para que em nome de Jesus, em breve, muito em breve, eles possam voltar ao mercado de trabalho. Te clamo pela cura total do Covid, para que nós possamos, o mais breve possível, voltar à normalidade no âmbito comercial. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada família. A Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou e que o Senhor esteja abençoando cada um.
Em nome de Jesus. Amém. Nós cremos que o melhor de Deus está por vir. E nós te louvamos porque nada tem nos faltado. Amém. Quero compartilhar com vocês nessa noite, nesse feriado, sobre um homem que defendeu uma causa. É João Batista. Os textos estão em Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8, que nós vamos ler, e você pode também ter como referência Lucas 3, de 1 até a 22. Nós não vamos ler, mas você pode acompanhar depois, se você quiser. Marcos de 1 a 8 diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de peles de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista foi um homem que, numa época difícil, demonstrou firmeza de valores. Ele conseguiu manter a inteireza de caráter numa sociedade esfacelada, corrupta e doente. Desafiou valores e levou muitos ao arrependimento. Para o povo, ele trouxe a justiça do reino de Deus. Para a elite injusta, o alerta do juízo divino. Numa geração de secura espiritual, ele foi cheio do Espírito Santo, mesmo antes do Pentecostes. João Batista trouxe a voz de Deus aos homens, quebrando um silêncio profético de 400 anos. Um homem de identidade definida, que sabia o que era o principal, sabia o que queria. Ele tinha uma causa a defender e morreu por essa causa. Morreu decapitado. Geralmente, aquilo que consideramos o principal é o que mais defendemos, com fervor. Quem sabe a sua posição, né? O cargo, a sua mulher, os seus filhos, seu pastor, seu melhor amigo, amiga, ou sua inteligência. E qual era a causa de João Batista? Ele foi chamado para denunciar o pecado e anunciar a chegada do reino de Deus. Era um precursor de Cristo para o mundo. O trabalho de João não era para ele mesmo e nem para esta ou aquela igreja. Ele sabia quem é o rei deste reino. O tempo em que se desenrolou a vida de João Batista foi um dos mais críticos já registrados na história. O mundo estava subjugado pelo Império Romano, tempos difíceis, a influência do Estado da Palestina entre os romanos incomodava, havia revolta e guerras civis, a maioria de ordem religiosa, e isso dificultava o governo dos romanos. Hoje, sobram semelhanças com aquele período. Talvez a principal delas seja a violência, que está cada vez mais próxima de nós, de nossas casas. Tudo isso nos atinge como cidadãos, como cristãos, e nos leva a uma tensão constante. Às vezes nós não entendemos como igreja e como indivíduos o nosso papel como agentes de transformação. Nós não temos que somente sobreviver a isso, mas sermos instrumentos de Deus para
mudanças. Um dos grandes desafios de defendermos a causa, que é do próprio Cristo, é não deixar que as circunstâncias externas, a sociedade, as pressões atinjam a nossa espiritualidade, que é a nossa vida em harmonia com o Senhor. O que é importante para Deus, vale para você. A nossa sensibilidade para não deixar que o Evangelho, que o próprio Jesus nos deixou, seja transformado. Tomando o exemplo de João, temos algumas lições aí para aprendermos a manter nossa identidade, a preservar nossa identidade de cristãos, de pequenos cristos. O Evangelho de Jesus começa com João Batista. Então, vamos conferir aqui algumas características. Primeiro, João era uma pessoa diferente. Seu nascimento foi extraordinário. Era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, uma mulher estéril e que concebeu na velhice. O pai, por causa da descrença no poder de Deus, ficou mudo até o nascimento da criança. Deus o considerou um presente para a humanidade. Por isso exigiu que seu nome fosse João, que quer dizer Jeová tem sido gracioso. Cresceu, se fortaleceu em espírito no deserto da Judéia e recebeu sua chamada profética em aproximadamente 27 depois de Cristo, segundo os historiadores. Seu estilo de vida era simples, usava pelos de camelo, cinto de couro, se alimentava de mel silvestre. Portanto, por andar muito e comer assim, devia ser magrinho. Talvez eu e você estejamos precisando dessa dieta, eu com certeza. Sobretudo, aspirava a uma obra interior, profunda e poderosa. Segundo, era um homem comprometido. O engajamento do Batista, de João Batista, na causa do reino, fez com que não lhe coubesse um rótulo apropriado dentro dos padrões terrenos. Pois ele também, como Jesus, não se enquadrou em nenhum dos partidos da sua época. Nem PSDB, PMDB, PT, PSB, patriotas, socialista, democrata, revolucionário. Um homem consciente do seu chamado e da sua missão. E havia naquela época os que apoiavam Herodes, os sacerdotes superreligiosos, um grupo que buscava a purificação morando no deserto, como os eremitas, os escribas e fariseus, um bando de revolucionários que apoiavam motins sangrentos. Certa vez, ao ser interrogado por sacerdotes e levitas, enviados por judeus, João notou que estavam querendo lhe atribuir identificações que não lhe pertenciam e foi contundente ao rejeitá-las. Nessa ocasião, ele negou ser o Cristo ou Elias ou também o profeta. Nenhuma dessas atribuições estava de acordo com a sua identidade. Os judeus não conseguiam aceitar Jesus como Messias porque ele extrapolava os limites de seus partidos. Jesus não se colocava do lado de Roma por interesse de poder, negava-se a ser o chefe de um movimento armado para a libertação da Palestina, um salvador simples em forma de homem que sentia compaixão do povo e se misturava com os pecadores, não servia. Os judeus chegaram então à conclusão de que aquele homem sem rótulo não poderia ser de Deus, embora não achassem nada contrário nas Escrituras. João tinha uma vida tão comprometida com Deus e com seu reino que ele foi confundido com Cristo muitas vezes, como também Cristo foi confundido com ele. Herodes, ao ouvir a fama de Jesus, disse: "Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e nele operam forças miraculosas." Mateus 14:2. Jesus perguntou aos discípulos: "Quem diz ser o Filho do Homem?" A resposta de alguns deles foi João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E Pedro, quando perguntado, disse: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Mateus 16:14.
Um homem que abominava o pecado, que foi perseguido e que foi morto. E apesar dessa semelhança com Jesus, João entendeu muito bem a ordem precisa, a ordem correta das coisas. Soube se colocar no lugar certo, compreendendo que Cristo era o noivo e ele, o amigo do noivo. João Batista batizou a Cristo, mas nem por isso quis ser igual ou maior que ele. João reconheceu que após ele vinha aquele que seria mais poderoso, do qual ele não seria digno de desatar as correias das sandálias. O que falta para muitos hoje em dia é esse reconhecimento que houve no Batista, de que Cristo era o rei e ele o súdito. Por isso lhe convinha que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Terceiro, João Batista buscava sua identidade nas Escrituras. João tinha consciência que, como servo de Deus, tinha seu papel, sua participação no plano divino. Papel que só poderia ser exercido se tivesse de acordo com o padrão de Deus. E para encontrar essa referência não havia outro caminho senão a palavra. Por isso é que a identidade de João Batista está relacionada à profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quanto a Elias, João não desprezou o legado dos profetas. Em Mateus 3,4, vemos que as vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro. O segredo da façanha deste homem de Deus reside no fato de que a sua contextualização da mensagem foi sóbria, continuadora de todo um trabalho que Deus vinha realizando através da história pelos profetas e conservadora do conteúdo precioso transmitido através dos tempos pelos santos do Senhor. Porque Deus é o Senhor da história, porque Ele harmoniza os acontecimentos do Antigo, do Novo Testamento para cumprir suas promessas e para manter a ordem das coisas. E nós temos o costume de destruir as coisas que Deus fez através de outras pessoas, de outras denominações, de outros pastores. E João só pôde se descobrir nas Escrituras como o endireitador do caminho depois que teve o seu próprio caminho endireitado pelas Escrituras. No deserto, lembrando a história de Israel, onde Deus se encontrava com o seu povo. E ali veio a palavra de Deus para ele. A mensagem que ele trazia não era dele mesmo, mas do próprio Deus para o seu povo. E o deserto não é simplesmente geográfico, mas o deserto do coração do homem, um coração árido, seco, escabroso, um lugar onde é impossível a manifestação da vida. E Deus quer nos transformar a cada dia. E por isso ele passa a nova vida inteira nos ensinando. E a palavra mostrou também que João Batista não era o profeta, mas um profeta. Ele não tinha dúvida quanto a isso. A exclusividade pertencia a Jesus, o Messias. João estava com 2 de seus discípulos e ao ver Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram isso e seguiram a Jesus. João 1, de 35 até 37. Por esse coração humilde, pela integridade, ele foi considerado por Jesus como o maior membro da sucessão profética. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Isso está no livro de Lucas. E 4, João Batista foi instrumento de Deus. Embora seu nome fosse apenas João, filho de Zacarias, ficou registrado na história como Batista, o lavador, instrumento usado por Deus para derramar a água purificadora na vida dos corações humanos, encrostados de sujeira do pecado. João acreditava na sua missão. Ele sabia o que Deus queria na sua vida e se manteve no caminho.
foi um instrumento poderosamente usado por Deus em virtude dele mesmo saber quem era e reconhecer os seus limites e sua dependência do Senhor. A Bíblia diz que ele não operou nenhum sinal, mas que cumpriu cabalmente o seu ministério, que completou a sua carreira. A mensagem dele era de arrependimento, mas também tinha uma mensagem social, quando ensinou a repartir as túnicas. Uma mensagem ética, a orientar que não se cobrasse mais do que o combinado. Uma mensagem moral, ao repreender Herodes sobre as suas maldades. A dimensão integral do evangelho que João pregava fez dele uma voz profética de relevância nacional para todas as classes sociais na proclamação da salvação, da justiça e do juízo do reino. O discurso de João também atingiu o alto escalão do governo palestino. O Batista não temia os poderosos. Não se pode mitificar a pessoa de João Batista olhando como um extraterrestre. Ele foi um ser tão humano quanto nós somos, sujeito aos mesmos sentimentos que qualquer um de nós, mas ele teve experiências pessoais com Deus em função do seu comprometimento com a causa do reino. Até que ponto temos tido consciência do nosso papel como igreja de Cristo? Agência do reino de Deus, veículo de implantação do reino no coração dos homens. Nós temos que analisar como cada um de nós tem exercido este papel de membro do corpo de Cristo. É nossa responsabilidade individual direta com a saúde da igreja. Alguns podem dizer que é muito pesado, mas não se esqueça que é a obra que estamos envolvidos. E essa obra é de Deus. O Espírito Santo é quem faz. Nós somos instrumentos. E por isso a carga se torna leve. E esse Espírito habita em nós. Denunciar o pecado e anunciar o reino também é nosso papel hoje, assim como foi com João Batista. A causa do João Batista é a nossa causa hoje. Por isso que muitos Joões se levantem entre nós para fazer a diferença, para ser comprometido, para se encontrar na Escritura e para ser usado como instrumento de Deus. Que seja assim comigo e que seja assim com você também. Por isso, vamos louvar a Deus agora com o casal Mateus e Camila Camargo. Prazer maior não há de nele te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Teu amigo me
Então, Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, totalmente dele, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, totalmente dele. Então, Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, totalmente dele, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, totalmente dele. Meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu, coração é teu, meu Senhor, coração é teu, coração é teu, coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor. O presbítero Ed Pinheiro Chagas e sua esposa Lilian completaram 33 anos de casados na última sexta-feira, 3 de setembro. Muitos parabéns ao casal. Eles são pais do Josué e da Raquel. O cooperador Éder Garbellini e sua esposa Roberta comemoraram 11 anos juntos. No último dia 4, Benjamin e Antonella completam a família. Teve festa também para Lilian Pinheiro Chagas, esposa do presbítero Abílio Pinheiro Chagas Júnior, o Bilão. Domingo ela festejou mais um ano de vida, graças a Deus, cercada pelos familiares, especialmente os netos. E no dia 2 de setembro nasceu o Pedro, filho do Diego e da Marina Mantovani, primeiro neto do presbítero João César e da Olga. Muita festa com a chegada do Pedro. E chegou o momento de interceder pelas famílias da igreja. Olá, pessoal. Muito bom podermos nos alegrar com essas datas tão importantes. Aniversários de casamento, anos de vida, nascimento de uma criança. É uma bênção sem medida, não é verdade? Então vamos orar pelas famílias da nossa comunidade? Senhor, eu quero colocar essas famílias, Senhor, diante de Ti, tanto essas que estão agora alegres, festejando, como aquelas, ó Deus, que têm passado por dificuldades nesse tempo difícil que temos vivido, Pai. Quero estar clamando pelos casais, Senhor, para que o Seu Espírito Santo possa estar dominando mentes e coração, haja harmonia, haja respeito nos lares, que os problemas que surjam possam ser resolvidos, Senhor, à luz da Tua graça, à luz da Tua palavra, Senhor, à luz da compreensão e do respeito que eu sei que o Senhor espera de cada casal, Paizinho. Também
Clamo pela vida dos filhos, clamo pela vida dos nossos jovens, participantes dessas famílias, que haja, Senhor, um ambiente de harmonia, um ambiente receptivo entre pais e filhos, Deus. E o Senhor possa estar trazendo, ó Deus, facilidade de diálogo, corações convertidos um ao outro, Paizinho, como diz a sua palavra. Em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias, Senhor. Sejam também nas dificuldades que possam estar tendo na área financeira, Senhor, questões de trabalho que muitas vezes afetam as casas, Senhor, escassez de alguma maneira, e que o Senhor possa estar em todo momento falando com cada uma dessas famílias, trazendo à luz tudo aquilo que precisa ser resolvido, curado, restaurado, e a gente possa ter, Deus, verdadeiros testemunhos milagrosos no nosso meio, da tua ação nas famílias, pelas famílias e pela cura, restauração e preservação dessas famílias em amor, Pai. Isso a gente te pede no nome do teu Filho Jesus. Amém. Queremos orar agora por todos os que precisam de cura, seja física, emocional ou espiritual. Se você que acompanha essa reunião está doente ou algum conhecido seu, busquemos a Deus juntamente com o Danielzinho Moraes. Boa noite, irmãos. Vamos agora orar pelos enfermos. Deus, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos e é por isso que a gente clama, pede e se volta nesse momento ao Senhor, que é o Deus que sabe de todas as coisas e que pode tudo, Pai. Que o Senhor alcance esses irmãos que estão doentes, que estão necessitados, Pai, que precisam de um conforto, que precisam agora do teu toque, Pai. Que o Senhor visite eles ali nos hospitais, em casa, que o Senhor levante pessoas também ali para apoiar e ajudar, mas nós como igreja clamamos numa só fé nesse momento, Pai, que todas essas pessoas, não importa se é coronavírus, se é Covid, se é câncer, qualquer outra doença, que nesse momento a tua mão poderosa possa alcançar e possa reestabelecer a saúde de todos esses irmãos, Pai. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado e nós sabemos que o Senhor vai continuar nos amparando sempre. Muito obrigado, toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome. Amém. No dia em que se comemora a independência do Brasil, vamos encerrar orando pela nossa igreja em Portugal. Os missionários Geraldo e Kátia têm aproveitado o verão europeu e também o avanço da vacinação contra o Covid-19 na Grande Lisboa para fazer reuniões ao ar livre. Vamos pedir pela saúde desses irmãos, pela visita do Geraldo e da Kátia ao Brasil, chegam dia 27 de novembro, pelo crescimento da igreja naquele país e pela família Mendes, Paulo, Ivana, Paulinha e Lucas, que foram missionários em Portugal e agora voltaram a morar no país e a frequentar a CMC. Quem ora é o cooperador Stefano Moraes. Meu Deus, obrigado, Pai, por ter cuidado sempre tão bem daquele trabalho, daquela obra maravilhosa que é a CMC lá em Portugal. Muito obrigado por todas aquelas pessoas, ó Pai, que são membros, os que ajudam, colaboram, os missionários, todos os serviços, ó Pai, daquele corpo tão lindo, tão maravilhoso, tão testemunho. Em especial nós agradecemos também pelo retorno que veio, deu tudo certo, eles vieram em segurança, que é o Paulo, a Ivana, a Paulinha, o Lucas, todos os passos, os projetos deles, em tudo, todas as áreas, ó Pai, em nome de Jesus. Também pedimos pela vida do Geraldo e da Kátia, que o Senhor continue guardando, protegendo eles, livrando de todo o mal, dando saúde, cuidando de tudo o que eles precisam lá naquele local, ó Pai, também a família deles aqui. Obrigado por toda a dedicação, por todo o empenho que eles têm no seu trabalho, na tua obra, e que isso volte, ó Deus, em bênçãos, alegrias, em felicidades para a vida deles. Em nome de Jesus é o nosso pedido, com fé, crendo, já te agradecendo, em nome de Jesus, amém. As contribuições financeiras podem ser feitas nas nossas reuniões presenciais aos domingos ou através da chave Pix e transferências online para os bancos do Brasil e Santander. A lição 75 das crianças já está disponível no site da CMC.
e voltaremos a nos encontrar no próximo domingo, 12 de setembro, a partir das 10 horas. Reunião presencial na Chácara CMC e com transmissão ao vivo pelo canal da TV CMC no YouTube e Facebook. Bom final de feriado a todos e até mais!